Se queres ser cristão, tens de rezar. A oração não é um acréscimo à vida cristã. É o seu centro. Não é uma prática para almas piedosas. Não é um refúgio para quem tem medo do mundo. É o lugar onde a fé se torna real. Podes conhecer a Bíblia. Podes conhecer a teologia. Podes conhecer a história da Igreja. Mas, se não rezas, o cristianismo fica apenas uma ideia. E o cristianismo não nasceu para ficar uma ideia. Pode-se rezar por muitos motivos, para pedir perdão, para agradecer, para louvar, para pedir alguma coisa. A verdadeira oração é tudo isso ao mesmo tempo. Rezar significa estar diante de Deus. Não falar de Deus, mas falar com Deus. E às vezes simplesmente estar. Jesus nunca disse: "Quando souberdes o suficiente, sereis meus discípulos." Disse: "Quando rezardes", como se a oração fosse algo óbvio, como se fosse a respiração natural de quem crê. Jesus rezava. Só isso já deveria bastar. Se o Filho de Deus sentia a necessidade de rezar, quem somos nós para pensar que podemos passar sem isso? Rezava ao amanhecer. Rezava à noite. Rezava antes das decisões decisivas. Rezava antes de escolher os discípulos. Rezava antes da paixão. Rezava até na cruz. A oração não o tirou do sofrimento, mas fez com que o atravessasse com o Pai. Aqui há uma verdade que precisa ser dita com clareza. A oração não serve para mudar Deus. Serve para mudar-nos a nós. Muitos, em muitas religiões, rezam como se Deus fosse uma máquina automática. Introduzes o pedido, esperas o resultado. E, se não vem, ficas desiludido. Mas Jesus ensina outro caminho. Na oração, não desperdiceis palavras. Não porque Deus não escute, mas porque o Pai já sabe do que precisamos. A oração cristã não nasce da ansiedade, nasce da confiança. Rezar é dizer: eu não me basto. Rezar é reconhecer que a minha vida não se sustenta sozinha. Rezar é deixar de fingir autossuficiência. E aqui tocamos o coração. A oração é um ato de verdade. Diante de Deus não podes representar. Só podes ser. Por isso Jesus dizia que é preciso entrar no quarto secreto, fechar a porta e ficar ali, no segredo. Porque no segredo caem as máscaras. A oração não é feita para impressionar Deus. É feita para desarmar o coração. Há quem pense que não sabe rezar. Quem diga: não tenho palavras. Mas a oração não começa pelas palavras. Começa pelo desejo. Jesus dizia: pedi e vos será dado. Mas antes ainda ensina a desejar, a reconhecer o que realmente importa. A oração educa o desejo. Purifica-o, torna-o mais verdadeiro. No início, pedimos coisas. Depois, pedimos respostas. Depois, pedimos sentido. E chega um momento em que, se permanecermos fiéis à oração, já não pedimos nada. Ficamos. Rendemo-nos. E é aí que algo acontece. A oração não elimina a dor, mas impede que a dor se transforme em desespero. Jesus não prometeu uma vida sem cruz. Prometeu uma presença. Permanecer em mim. Permanecer. Não fugir quando a fé se torna incômoda. Não deixar de rezar quando Deus parece distante. Porque haverá momentos em que a oração será luz e outros em que será apenas fidelidade. E a fidelidade é uma forma altíssima de amor.
A oração é o lugar onde aprendes a confiar, mesmo quando não entendes, mesmo quando não sentes nada. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto não é uma fórmula. É o ato final de uma vida rezada. Por isso, se queres ser cristão, tens de rezar. Não bem, não muito, mas de verdade. A certa altura, porém, surge a pergunta: está bem rezar, mas como se reza? Jesus não deixa os seus discípulos no vago. Quando lhe pedem que lhes ensine a rezar, não responde com uma teoria. Responde com uma oração. O Pai Nosso não é apenas uma fórmula para recitar. É uma escola interior. É um mapa. A primeira palavra é Pai. Não juiz. Não Senhor. Pai. Rezar cristamente significa partir daqui, de uma relação, de uma confiança filial. Não rezas para convencer Deus a amar-te. Rezas porque já és amado. Depois Jesus ensina algo surpreendente. Antes de pedir algo para ti, faz-te dizer: santificado seja o teu nome. A oração cristã endireita o olhar. Tira-te do centro. Recoloca-te. Não porque tu não contes, mas porque Deus conta mais. Só depois vêm os pedidos. O pão de cada dia. O perdão. A libertação do mal. E aqui Jesus é muito concreto. O pão, não o supérfluo, o necessário. A oração não te afasta da vida. Devolve-te ao real. Depois vem o perdão. E é aqui que a oração deixa de ser confortável. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não antes. Assim como. A oração cristã não é neutra. Expõe-te. Julga-te. Transforma-te. Se rezas de verdade, não podes continuar a odiar como antes. E depois, há uma verdade que muitas vezes esquecemos. A oração não é só palavra. É também silêncio. Jesus rezava no silêncio. No deserto. No monte. O silêncio não é vazio. É espaço. É disponibilidade. Muitos deixam de rezar porque não sentem nada. Mas a oração não é uma emoção. É uma relação que cresce mesmo quando se cala. Há dias em que rezar será fácil e outros em que será árido. Mas até a aridez pode ser oração, se permanecer fiel. Jesus dizia que é preciso rezar sempre, sem se cansar. Não porque Deus seja surdo, mas porque o coração humano se educa com o tempo. E depois há a oração de pedido. Sim, pode-se pedir. Jesus diz isso claramente. Pedir não é falta de fé, é confiança. Mas a oração cristã não garante o resultado. Garante a relação. O próprio Jesus, no momento mais escuro, pede que o cálice passe. E logo acrescenta: não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui a oração chega à maturidade, quando deixa de ser controlo e se torna abandono. Rezar é confiar o suficiente para deixar ir. E aqui abre-se outro tema, muitas vezes discutido. Alguns cristãos rezam apenas a Deus. Outros rezam também a Maria e aos santos. Não é uma contradição. É uma diferença de sensibilidade. Todos os cristãos rezam a Deus. Esse é o centro. Mas na tradição católica e ortodoxa, Maria e os santos não substituem Deus. Intercedem. Como se pede a alguém que reze por nós. Não porque Deus não escute,
mas porque o amor é comunhão. A oração nunca é individualismo espiritual. É sempre eclesial, mesmo quando está sozinho. Quando um cristão reza, nunca está verdadeiramente sozinho. E isso abre a última dimensão. A oração como batimento cotidiano. Não é preciso fazer coisas extraordinárias. É preciso fidelidade. Poucos minutos, todos os dias. Melhor pouco e verdadeiro, do que muito e distraído. A oração é como uma brasa. Se a alimentas, permanece viva. Se a negligências, apaga-se. Há, porém, um ponto ainda mais profundo. E é aqui que muitos param. Há momentos em que não sabes o que dizer. Não porque não acredites, mas porque a dor é demasiado grande. Ou a alegria demasiado intensa. E então perguntas-te: estou a rezar mal? Não. Estás a entrar no coração da oração. Porque a oração cristã não se sustenta apenas nas tuas palavras. Sustenta-se no Espírito. Há uma frase poderosíssima que o diz claramente. Quando não sabemos o que pedir, o próprio Espírito intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Isto muda tudo. Significa que a oração não é, antes de tudo, uma prestação. É deixar-se habitar. Quando não encontras as palavras, podes ficar. Ficar diante de Deus. Como estás? Cansado, confuso, vazio. Também isso é rezar. O Espírito Santo não é uma energia vaga. É a presença viva de Deus no coração do homem. É Ele que te recorda quem és. É Ele que te realinha quando te perdes. É Ele que reza em ti quando já não consegues mais. Por isso a oração cristã não depende do humor. Não depende de uma concentração perfeita. Nem sequer depende da força da fé. Depende da fidelidade. Rezar significa apresentar-se. Outra vez. E outra vez. Mesmo quando não sentes nada. Mesmo quando parece inútil. Porque a oração não serve para informar Deus. Serve para te transformar. E esta transformação é lenta, quase imperceptível, mas real. A oração muda o modo de olhar, o modo de reagir, o modo de atravessar a dor. Não elimina os problemas, mas impede que te esmaguem. É assim que a oração entra na história. Não como magia, não como atalho, mas como força silenciosa. As grandes viragens do cristianismo não nascem dos palácios. Nascem de joelhos dobrados. Monges no deserto, mães escondidas, homens e mulheres que rezam enquanto o mundo corre para outro lado. A oração não faz barulho, mas sustenta o mundo. E no fim surge uma verdade simples. Se queres ser cristão, tens de rezar. Não porque seja um dever moral, mas porque sem oração a fé apaga-se. Torna-se ideia, torna-se discurso, torna-se identidade vazia. A oração, pelo contrário, mantém o canal aberto. Mantém viva a relação. É a respiração da alma. Respiras mesmo quando dormes, mesmo quando não pensas nisso. Assim deveria ser a oração, nem sempre intensa, mas sempre presente. E quando uma pessoa reza de verdade, algo muda. Não se torna perfeita, torna-se verdadeira, torna-se menos rígida, menos agressiva, menos assustada. Porque quem reza já não está sozinho diante da vida. E então, sim,
A oração é o centro da vida cristã. Não uma técnica, não um hábito vazio, mas uma relação viva, uma presença que te precede, que te acompanha, que te espera. E se não sabes por onde começar, começa por aqui. Fica, respira, diz o seu nome, Jesus. O resto virá. Talita cum. Levanta-te, reza e deixa que Deus viva em ti.